2. A integridade dos textos evangélicos. Comparando os evangelhos com os outros livros da antiguidade, verificar-se-á logo sua posição absolutamente privilegiada e única, do ponto de vista da crítica textual. Não há outro livro que possa apresentar uma tradição literária igual em antiguidade, em publicidade, em universalidade e em constância. Não há nem mesmo comparação possível com obras de escritores profanos que, entretanto, não são postas em dúvida. Exemplo, de todos os autores latinos, Virgílio, Cícero, etc., se conservam nas bibliotecas da Europa apenas 30 manuscritos que chegam ao século IV. De Virgílio só temos 3 códices unciais, ou maiúsculos. Dos discursos de Cícero temos um só códice completo, que é do século VII, mas dos evangelhos temos 3 classes de rica documentação. A. Códices gregos, num total de 2.610, dos quais 210 são unciais ou maiúsculos, designados pelas letras A, B, C, etc., sendo estes os principais, B ou Vaticano, do século IV, S ou Sinaítico, do século IV, A ou Alexandrino, século V. Além disso possuímos numerosos fragmentos ou papiros, anteriores ao século IV, designados pela letra P. As recentes descobertas de Qumran, que ainda não foram sistematicamente coordenadas, aumentaram enormemente o número dos fragmentos. São valiosíssimos documentos que comprovam a integridade do Antigo Testamento e mostram com quanta fidelidade a Igreja nos transmitiu aqueles livros. Mas os nossos reencarnacionistas nada sabem de Qumran, não está em Voltaire, nem em Pascal, nem em Leon Denis. Mais importante, para o Novo Testamento, é a recente descoberta do P, publicado em 1956 por Victor Martin, Papyrus Bodmer II. O P não é uma folha enrolada sobre si mesma, como os papiros em geral, mas se apresenta como um livro. Compõe-se de 5 cadernos, dos quais um Q, 39 e 49 contém cada qual 5 folhas de papiro. A numeração chega até a página 108. Uma das folhas se perdeu, de maneira que está faltando o capitão 6, 11 a 35. As páginas têm a altura de 16,2 cm e a largura de 14,2 cm. Depois de cuidadosamente examinado por especialistas em paleografia, chegou-se à conclusão de que foi escrito entre os anos 150 e 250. Nele encontramos nada menos que 14 capítulos do Evangelho de São João. Tendo sido este o evangelho mais atacado pela crítica racionalista, compreende-se o extraordinário alcance desta recente descoberta, que vem mostrar como o Evangelho de São João não só era conhecido, o que já sabíamos do P52, mas que o quarto Evangelho, já no fim do século contém uma série de variantes contidas nas várias famílias de códices e que, portanto, já tem após si uma longa série de transcrições. Diz Victor Martin que, em vista destas variantes comuns a tantos outros códices, se tem a impressão de estar diante de um documento que escolheu o seu caminho através de um já grande número de lições diferentes então existentes. Portanto, o texto já existiu muito antes. Diante deste documento caem todas as teorias que queriam colocar a origem do quarto evangelho nos fins do segundo século. B. Traduções. Possuímos traduções antiquíssimas, das quais algumas chegam ao segundo século. A. Pois, traduções anteriores aos mais antigos códices gregos. Supondo mesmo que nalgum códice tenha entrado a mão humana para cortar ou interpolar, teríamos então o recurso às traduções anteriores. As principais traduções são: 1. As versões siriacas, ou de Atessaron, de Taciano,
discípulo de São Justino, fins do segundo século, com grande autoridade na antiga Síria, o Peshitta, de fins do quarto século. 2. As versões latinas, as Antiquae, ou Pré-Vulgata, uma na África, Afra, do I século, outra na Europa, Ítala, do século III, e a Vulgata, feita por S. Jerônimo. 3. As versões septicas, a Saídica, do Alto Egito, do século III, a Boairica, do Baixo Egito, do século IV, e mais 3 outras em vários dialetos. 4. A versão armena, feita da versão siriaca, em fins do IV século. C. As citações nos autores antigos. As citações são numerosas e têm importância porque muitas delas são mais antigas que os codices e as traduções. Assim encontramos em Justino 330 citações, muitas delas bem longas, em Ireneu damos com 1819 citações, Clemente de Alexandria nos dá 2406 citações, Orígenes 9239, Tertuliano 7258, Hipólito 1378, Eusébio 5176 e assim por diante. Ora bem, a crítica textual comparou e confrontou o texto atualmente corrente dos evangelhos com o texto dos codices gregos, das antigas traduções e citações e verificou que existe perfeita identidade substancial. Surgiram dúvidas principalmente nas seguintes passagens: Mateus 28, 19, Marcos 16, 9 a 26, Lucas 1, 46, 22, 43 a 44, João 5, 4, 7, 53, 8, 2. Encontraram, é certo, numerosas variantes como transposições de palavras, substituições de sinônimos, diferenças ortográficas, facilmente explicáveis e muito humanas em manuscritos. No mais, tudo substancialmente igual. Os muitos cortes e as muitas interpolações, de que nos fala com tanta insistência o Sr. Mário Cavalcante de Melo e seus amigos reencarnacionistas, não existem. Por exemplo, argumentamos no capítulo anterior com Lucas 23, 39 a 43, a cena do bom ladrão. Nosso opositor, na página 213, qualifica a cena, sem mais, como lenda, e pergunta: será esta lenda verdadeira? É o que Frei Boaventura precisa provar com argumentos sadios, sem recorrer às sutilezas de sua escolástica ultrapassada. Pois bem, eis um argumento sadio, 2610 codices gregos, dos quais 210 unciais, e as mais antigas versões siriacas, latinas e copticas, algumas das quais do segundo século, nos dão o texto, sempre substancialmente igual, logo o texto não foi interpolado. Outro exemplo, na página 216 diz o Sr. Cavalcante de Melo que a resposta de Jesus acerca do cego de nascença, João 9, 3, é, com toda a certeza, uma interpolação. Como conseguiu nosso triplicista tão grande certeza? Foi ele examinar os codices e as antigas versões. Descobriu ele, entre os 2610 codices, um só que não tivesse a passagem em questão. Pôde ele indicar ao menos uma versão antiga sem a fantasiada interpolação. Nada disso. Pura arbitrariedade e mero apriorismo do nosso reencarnacionista de Niterói. Pois as edições críticas de Nessel, Lachmann, Tischendorf, Merck, Bover, nos garantem que João 9, 3 está em todos os codices e em todas as antigas versões, e, podemos acrescentar, inclusive no papiro 66 descoberto em 1956 e que do segundo século.
Um terceiro exemplo, lembramos contra os reencarnacionistas as numerosas passagens dos evangelhos nas quais o Divino Mestre nos fala do inferno. Que nos opõe o Senhor Cavalcante? Falando na página 224 do texto particular de Mateus 5, 22, declara que se trata de um texto, interpolado com muito pouca habilidade. Depois, na página 226, referindo-se ao conjunto das pericopes que falam do inferno, declara, é pura e simplesmente uma interpolação das mais grosseiras. Não sabe o nosso reencarnacionista o que diz. Se todos aqueles textos, que são bem numerosos e alguns deles extensos, se encontram perfeitamente incorporados em todos os antigos manuscritos e em todas as versões, inclusive do século II, quem teria sido o criminoso interpolador? Diz o Sr. Mário que as interpolações foram feitas, com muito pouca habilidade, e de modo grosseiro. Diríamos nós, o interpolador deveria ter tido muitíssima habilidade, para conseguir meter tantos textos em tão grande número de manuscritos dispersos por todo o mundo então conhecido e de um modo tão fino que ninguém, vendo o manuscrito, percebesse a interpolação. Não, Sr. Mário, o crime de tão numerosas interpolações supõe tanta habilidade que nem sequer era possível. Conclusão, as interpolações, cortes e adulterações de que nos fala o Sr. Cavalcante de Melo não existem. São fantasias e arbitrariedades a priorísticas, são sutilezas de um método racionalista superado. Nestes casos não é a razão que deve resolver os problemas, mas os manuscritos, os documentos e os monumentos históricos. 3. A autenticidade dos evangelhos. Afirmamos que os evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Contra isso sustenta nosso triplicista que os apóstolos não escreveram uma só palavra e que, nenhuma versão evangélica viu o dia antes do segundo século, página 218. Diz ele ainda que os primeiros pais da Igreja usaram evangelhos hoje perdidos. Em outras palavras, os nossos evangelhos de hoje não seriam genuínos ou autênticos, mas falsificados e espúrios. O problema, como é fácil de ver, é uma questão da história e não da razão. Há de ser resolvido, por isso, com testemunhos históricos e não com suposições da razão. Veremos apenas alguns documentos, outros poderão ser encontrados em livros especializados, como, por exemplo, no de João Leal, S.J., Os Evangelhos e a Crítica Moderna, Porto 1945. Eis aí a voz da história, 1 Orígenes, 185.253, grande figura de exegeta na primeira metade do terceiro século, na época antenicena. Sua obra monumental é a Hexapla, na qual escreveu em 6 colunas o texto comparativo da Bíblia. Um texto hebraico com caracteres hebraicos, um texto hebraico com caracteres gregos, o texto grego de Áquila, o de Simaco, o dos 70 e o de Teodosião. E note-se que ele conhece só 4 evangelhos e os mesmos que nós possuímos hoje. Escreveu também amplos comentários sobre os mesmos evangelhos, sem conhecer outros, nem falar de outros. E, pois, indiscutível que Orígenes conheceu os nossos 4 evangelhos e os atribuiu aos mesmos autores que nós. No princípio de seu comentário a S. Mateus afirma saber pela tradição que existem 4 evangelhos e só estes. Em suas palavras, o primeiro evangelho que se escreveu foi o de Mateus, publicano ao começo, depois apóstolo de Jesus. Publicou-o em língua hebraica para os judeus convertidos ao cristianismo. O segundo evangelho é o de Marcos que escreveu segundo a pregação de Pedro. O terceiro, o de Lucas, recomendado por Paulo e escrito para os gentios. O último, o de João.
Eis aí um documento precioso que nos coloca logo no início do século III. Com isso caem por terra todas as fantasias, tão frequentemente repetidas pelos nossos espíritas, segundo as quais ainda no Concílio de Nicéia, no ano 325, não se conheciam os 4 evangelhos. E a voz de Orígenes não é isolada. Com ele fazem coro seu contemporâneo Amonique, autor de uma sinopse dos 4 evangelhos, S. Cipriano, S. Hipólito Romano e outros do mesmo século. Mas não precisamos ficar no século II, 2, Clemente de Alexandria, k. 150.215, muito erudito, cita quase todos os autores que o precederam. Correu o mundo civilizado à busca das tradições cristãs. Escreveu muitos livros. E, nos Stromata, que procura expor cientificamente a revelação cristã. Neste livro tem, muito ocasionalmente, uma afirmação interessante. Contra um certo Cassiano, que se apoiava numas frases falsamente atribuídas a Cristo, exclama Clemente, nos 4 evangelhos que nós recebemos não temos essa sentença, Strom. 3, 13, 93, pg 8, 1193. E quais eram estes 4 evangelhos? Exatamente os de Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes, e só estes. No livro, Hipotiposes, Esboços, que é um comentário à Sagrada Escritura, Clemente de Alexandrianos dá a conhecer o exato pensamento dos cristãos de seu tempo. Tertuliano, 160.240, da mesma época, é igualmente decisivos e claro. Mas os documentos da história nos permitem recuar mais ainda e aproximar-nos cada vez mais da época apostólica. 3. Fragmento de Muratori. Neste famoso fragmento descoberto por Muratori na Biblioteca Ambrosiana, encontramos até mesmo um autêntico catálogo dos livros recebidos pela Igreja de Roma durante todo o século II. O autor do fragmento foi contemporâneo do Papa Pio I, 141 a 155. Em pleno século II afirma-se categoricamente que em toda a Igreja de Roma se considerava fato inconcluso que Lucas e João eram autores dos evangelhos. Infelizmente possuímos deste documento apenas fragmentos. Mas fala de Lucas como autor do 3º e de João como autor do 4º evangelho. Dos 2 primeiros não temos os fragmentos. 4. Santo Ireneu, 130.202, bispo de Leão e discípulo de São Policarpo. Deixou-nos a preciosa obra, Adversus Hereses. Demonstração e refutação da falsa gnose, na qual fala dos 4 evangelhos e dos seus autores como de coisa conhecida e admitida por todos. Em suas palavras, Mateus escreveu o seu evangelho em hebraico, a língua dos judeus, enquanto Pedro e Paulo fundaram e evangelizaram a Igreja de Roma. Depois da saída destes, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, escreveu a pregação de Pedro. Por sua vez, Lucas, companheiro de Paulo, redige o seu evangelho segundo a pregação de Paulo. Depois escreveu João, discípulo do Senhor, que descansou sobre o seu peito. Escreveu, vivendo em Éfeso na Ásia, Adversus Hereges 3, 1, primeiro, página 7, 844. Ainda em outras muitas passagens Ireneu nos fala destes 4 evangelhos e só deles, não conhecendo outros. E ele diz que são obras antigas. Ora, se não dimanassem do século, não poderiam ser antigas para Ireneu do 2º século. 5. São Justino, convertido no ano 135, já cristão,
peregrinou pelo mundo vestido com um manto de filósofo, impugnando valentemente o paganismo, o judaísmo e as heresias. O testemunho de Justino tem grande importância, porque é da primeira metade do segundo século, destruindo assim por completo a teoria dos críticos que consideram os evangelhos obras do segundo século. São Justino conhece em suas obras os 4 evangelhos, os mesmos de hoje, e os encontra em pleno uso da igreja de seu tempo. Repete várias vezes que 2 apóstolos e 2 discípulos dos apóstolos escreveram memórias, sem, entretanto, dar os nomes. Mas cita muito a Mateus, bastante a Lucas, muito mais a João e raro a Marcos. Por exemplo, de São João cita 15 textos do capítulo 1, 4 do 3º, 3 do 4, etc. Dizem os críticos, ainda que se perdesse o Evangelho de São João, poderíamos reconstituí-lo em parte com os textos que nos conservou São Justino nas suas obras. Isso prova a grande estima em que estava o 4º Evangelho na primeira metade do século II. Recordemo-nos também que Taciano, discípulo de Justino, morto o mestre, incorpora na sua Concórdia dos 4 Evangelhos, de atessaram, exatamente os 4, e só eus, que nós possuímos ainda hoje. E com o testemunho de Justino já atingimos quase o século I. Mas entremos neste século, que é o tempo dos apóstolos. 6. Papias de Hierápolis, discípulo do apóstolo São João e companheiro de Policarpo, homem do tempo apostólico. Eis o que nos escreve de Mateus. Mateus escreveu em dialeto hebraico os oráculos do Senhor e cada um os traduziu, para o grego, como pôde. D.S. Marcos diz, Marcos, intérprete de Pedro, escreveu com diligência quanto recordava. Mas não como a ordem porque foram ditos e realizados pelo Senhor. Ele não ouvira o Senhor nem o seguira, mas, mais tarde, como disse, esteve com Pedro, o qual pregava o Evangelho segundo as exigências dos ouvintes, sem o propósito de referir com ordem os ditos e atos do Senhor. Papias conheceu também o 4º Evangelho e dele nos fala. Não menciona Lucas. Temos, pois, do século IV ao século I, afirmações claras, sérias, universais e constantes que nos levam até Mateus, Marcos, Lucas e João. Escreve João Leal, S.J., no livro acima mencionado, página 155, participam da nossa fé todos os representantes das igrejas dos séculos IV, III e II. A Igreja da África com Tertuliano e São Cipriano, a Igreja de Alexandria com Orígenes, Clemente e Panteno, a Igreja da Ásia com Justino e Papias, a Igreja da Síria e Antioquia com Teófilo, Cassiano e Santo Inácio, a Igreja da Acácia com Dionísio de Corinto e Egesipo, a Igreja de Leão, no Ocidente, com Santo Irineu, por último a Igreja Mãe de todas as igrejas, a Igreja de Roma com o fragmento de Muratori, Santo Hipólito, São Clemente, Santo Irineu e São Justino. 4. A genuinidade dos Evangelhos. Mostremos agora, por um rápido exame interno, que os livros dos Evangelhos não são espúrios, mas genuínos, isto é, devem ser atribuídos precisamente a Mateus, Marcos, Lucas e João. São Mateus é o autor do primeiro Evangelho. Toda a tradição cristã concorda nisso. Já vimos os testemunhos mais antigos. Mateus escreveu na Palestina, para os judeus. A leitura e a análise interna do primeiro Evangelho corrobora esta opinião. Vê-se logo o espírito palestinense e judaico da obra. O autor conhece muito bem os costumes dos judeus e a topografia da Palestina e supõe o mesmo conhecimento nos seus leitores. Em todas as páginas transparecem também as esperanças e as profecias messiânicas do Antigo Testamento.
Quer mesmo mostrar que os vaticínios se cumpriram em Jesus de Nazaré. Expressões como, reino dos céus, consumação dos séculos, o Pai que está nos céus, a carne e o sangue, jugo da doutrina, atar e desatar, etc., são do uso corrente da fraseologia judaica. Ele recolheu os violentos discursos de Jesus contra a hipocrisia das classes dirigentes do judaísmo. Todo este caráter judaico exige que o livro tenha sido escrito antes do ano 70, ou antes da destruição de Jerusalém. B. São Marcos é o autor do segundo evangelho. É a voz unânime da tradição. É o evangelho de São Pedro, como dizem os santos padres, segundo vimos. Escrito em Roma, a pedido dos fiéis. A leitura do evangelho o confirma. Nota-se logo que o autor se fixa especialmente nos fatos e pormenores que se relacionam com São Pedro. Toda a atuação de São Pedro se reflete muito melhor neste que nos outros evangelhos, principalmente os aspectos menos honrosos. O fato de explicar sempre as palavras aramaicas e os usos e costumes dos judeus comprova que foi escrito para leitores não familiarizados com o judaísmo. Há também latinismos, termos militares, judiciais e comerciais dos romanos. Dá em moeda romana o valor do dinheiro judeu. Não há, pois, razões internas para duvidar da voz da tradição. C. São Lucas é o autor do terceiro evangelho. Já o prólogo diz que a obra é escrita quando ainda vivem as testemunhas presenciais da vida de Jesus. A tradição apresenta o autor do terceiro evangelho intimamente relacionado com São Paulo, como discípulo e companheiro e diz que é Lucas. A leitura do livro não só não se opõe a isso, mas confirma, mais uma vez, a voz da tradição. Pois a mensagem de Jesus se vê através do prisma paulino. Paulo foi o iluminador de Lucas, Tertuliano. Harnack cita 84 termos comuns a São Lucas e a São Paulo e que não se encontram nos outros evangelhos. Lucas era médico e o autor do terceiro evangelho emprega termos técnicos da medicina do tempo e descreve as curas com precisão. Pela linguagem se percebe também que o autor não é judeu, mas grego e que sabe escrever bem em grego. Também aqui, pois, a análise interna da obra confirma as afirmações da tradição. D. São João é o autor do quarto evangelho. E, o que nos dizem unanimemente os santos padres acima citados. O leitor perceberá logo que a obra é de um judeu da Palestina. Tal é o conhecimento das escrituras, dos usos e costumes judaicos, da geografia, dos partidos e das rivalidades. As circunstâncias e pormenores das narrações provam também que se trata de uma testemunha ocular. O autor se apresenta como apóstolo, a quem amava Jesus. Ele viu a glória do Verbo e seus olhos contemplaram o peito aberto. O silêncio intencionado do quarto evangelho sobre o apóstolo João e a família de Zebedeu confirma a suspeita. Cita tantas vezes o discípulo amado, mas nunca lhe revela o nome. Os nomes dos outros apóstolos aparecem 74 vezes no quarto evangelho, mas nenhuma vez o nome de João. Por quê? Porque ele mesmo é o autor e o discípulo amado. Não há, pois, motivos internos ou externos para duvidar, pelo contrário, há numerosas razões externas, o testemunho dos primeiros santos padres, e fortes razões internas para afirmar que os quatro evangelhos foram de fato escritos pelos autores tradicionalmente indicados. Depois das apressadas afirmações dos racionalistas do século passado, os críticos voltaram outra vez a reafirmar que os três primeiros evangelhos foram escritos certamente antes do ano 70 ou antes da ruína de Jerusalém por Tito. Mateus entre 50 e 60, Marcos também entre 50 a 60, Lucas entre 60 e 63, depois de Marcos.
O Evangelho de São João, pelo seu caráter complemente a acento agudo R.I.O., foi certamente o último. No final supõe-se a morte de Pedro e a longevidade do autor. O modo como fala de Jerusalém e dos judeus indica a dispersão. Por outro lado, já surgiam as primeiras heresias no seio do cristianismo. Tudo isso nos leva ao último decênio do primeiro século. É, porém, inteiramente insustentável a afirmação do Sr. Cavalcante de Melo de que nenhuma versão evangélica viu o dia antes do II século, e que os apóstolos não escreveram uma só palavra. 5. A veracidade dos evangelhos. Diz o nosso triplicista que os evangelhos estão cheios de contradições, erros históricos e mentiras piedosas, página 218, e que, portanto, não merecem a nossa fé. Deixaremos a questão da inspiração divina para lá, porque disso o nosso opositor não tem a menor ideia certa, e consideremos o problema do ponto de vista puramente humano e histórico. A questão é de saber se os evangelistas queriam fazer história e não literatura, se eles sabiam e podiam conhecer a vida, as obras e os ditos de Jesus, se eles não tinham a vontade de nos enganar ou mistificar. Tinham eles conhecimento? Eram eles verazes? O Sr. Cavalcante de Melo responde negativamente. Nós responderemos afirmativamente, pois, os apóstolos eram gente sã, muitos deles homens do mar, curtidos ao sol, à água e ao vento. Não estavam, pois, propensos a desequilíbrios nervosos. B. Gente simples, era por isso mesmo desconfiada. Eles não engolem milagres. Querem ver, tocar, palpar, assegurar-se bem. Dificilmente se convenceram da ressurreição de Cristo. Não se nota neles o prurido de procurar milagres. Se pecaram, foi antes por incredulidade, tardios para crer. C. Narram as maravilhas de Jesus de maneira sóbria e fria. Sem comentários, sem exclamações subjetivas. Simples objetividade. O cego vê, o surdo ouve, o paralítico anda, o que estava morto vive. Fotógrafos da realidade. Não cantores, nem poetas. Contam também as fraquezas de Jesus na noite da paixão. D. Os evangelistas não têm outras pretensões senão a de escrever a verdade. Pareceu-me a mim também, depois de me informar, exatamente de tudo desde a sua origem, escrever-te ordenadamente, começa o terceiro evangelista. Reúne dados, estuda a história, escuta-a dos lábios das testemunhas, anota. E o quarto evangelista termina assim. E quem viu dá testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. Sabe que diz a verdade, a fim de que acrediteis, João 19, 35. E na carta na qual apresenta seu evangelho proclama solenemente, o que aconteceu desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e contemplamos, e as nossas mãos palparam acerca do verbo da vida. Vida que se manifestou e vimos, e testemunhamos, e vos anunciamos, a vida eterna, a qual estava no Pai e se nos manifestou. Isto que vimos e ouvimos vos anunciamos, para que participeis conosco, e a nossa comunhão seja com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1, 1-3. Portanto, a intenção deles era fazer história e não literatura, queriam dar testemunho e não fantasiar. E morrem por confessar o que viram. A quem vê o que escreve e depois se deixa matar livremente por manter o que escreveu, bem se pode acreditar. Dizia por isso Pascal, aceito de bom grado as histórias cujas testemunhas se deixam enforcar. F. Mentiras dos evangelistas. Bem pondera João Leal na página 258.
aqueles pescadores, conhecendo apenas os estreitos horizontes do lago da Galileia, 208 metros abaixo do nível ordinário do Mediterrâneo, lembram-se um dia de se combinarem acerca do mito de Jesus e de uma nova religião, fundada toda ela na divindade de um carpinteiro e de um crucificado, sair da sua aldeia, cruzar os mares, correr o mundo e pregar o que para os seus compatriotas será escândalo e para os civilizados gregos e romanos uma loucura. E a esperança e paga deste ludíbrio e ousadia seria acabar na prisão e na cruz, como de fato sucedeu. A má-fé não tem cabida nos apóstolos, na cabeça de pescadores que abandonam o lago, a barca, a mulher, os filhos, a pátria, a língua e se dedicam a procurar fortuna. Não havia, na verdade, motivos para enganar e mistificar, mas havia muitos motivos para não mentir e iludir. E se mentissem, lá estavam os contemporâneos para desmentir. Os escribas e os fariseus, principalmente, narram coisas muitas vezes bem desfavoráveis ao povo, designam com exatidão o tempo e o lugar e muitos ainda deviam estar vivos para poderem desmascarar, por exemplo a ressurreição do jovem de Naém, de Lázaro ou da filha de Jairo. O quadro externo, descrito por eles e no qual enquadram a vida de Jesus, é absolutamente histórico e harmônico com todos os outros documentos da história, da literatura e da arqueologia. Um fato histórico que os nossos evangelhos foram aceitados pela Igreja primitiva. Aceitados entre outros muitos que ostentavam nomes dos apóstolos. Os que pertenciam ao cristianismo reconheceram a fé que se lhes pregara. Os convertidos ao cristianismo aceitam-nos também como código de fé e de moral superior a qualquer outra filosofia ou ciência sagrada. Todos os aceitam como palavra de Deus, como verdade infalível, pela qual é preciso viver e morrer. Os mártires vão com eles ao suplício, porque morrem para dar testemunho da verdade que eles encerram. Os próprios perseguidores se enraivecem contra os evangelhos, e arrancam-nos das mãos dos cristãos atirando-os ao fogo. Ninguém duvida que os evangelhos contêm a palavra de Jesus. Por isso são norma absoluta, indefectível, de fé e de costumes. Por isso se conservam com tão zeloso cuidado e o seu texto chega por tão múltiplas maneiras até nós. Leal, S. J. Op. Cite, página 286. Capítulo 5. O argumento patrístico. Exposição do argumento. O Sr. Campos Vergai, atualmente deputado federal por São Paulo e pelos espíritas, resumiu uma insinuação muito comum entre os reencarnacionistas, quando escreveu: a Igreja primitiva não repele absolutamente o ensino reencarnacionista. Os primeiros padres entre eles, São Clemente de Alexandria, São Jerônimo e Rufino, afirmam que ele era ensinado como verdade tradicional a um certo número de iniciados. Infelizmente, seguindo nisso, aliás, um método muito comum entre os autores reencarnacionistas, o Sr. Campos Vergai esqueceu-se de citar os textos ou ao menos indicar exatamente as obras dos três mencionados escritores da Igreja primitiva. Em seguida traz um texto de Orígenes, outro de S. Gregório de Nissa e, saltando por cima de 15 séculos, recorda um bispo francês, Mons. de Montaigne, que teria falado da realidade das vidas sucessivas numa carta pastoral publicada em 1842. A passagem de São Gregório de Nissa não recebe nenhuma indicação de fonte. Do texto de Orígenes diz que é tirado do De Principis, sem indicar nem capítulo, nem edição, nem página. De forma que se torna difícil nosso controle. O Sr. Mário Cavalcante de Melo, depois de pontificar que,
Por mais longe que possamos sondar o passado, aí encontraremos se princípio das reencarnações como base de fé, tese que já demonstramos ser criticamente insustentável, num agrupamento imperdoável de nomes, sem ordem cronológica nem lógica, propõe mais a seguinte tese: os caldeus, os hebreus, Jesus Cristo, e os primeiros cristãos, os evangelhos, os filósofos gregos, Pitágoras, Esopo, Platão, Aristóteles, os pais da Igreja, Orígenes, Clemente de Alexandria a tinham escrito como postulado fundamental da religião do universo. Saiu fora de forma, apenas, o catolicismo que, para assegurar à Igreja a dominação, substituiu a palingenesia por uma vida única, acrescida da legenda do céu e do inferno para coroamento. Isto se deu no ano de 533, no concílio realizado em Constantinopla. Foi nesta data que a Igreja cometeu essa imprudência. Mais adiante, na página 216, cita e endossa um passo da Teosofista Abesante, em que se diz o seguinte: foi em vão que a Igreja Romana tentou apagá-la, isto é, a verdade da reencarnação, do espírito dos fiéis, pois se conservou em várias seitas, voltando a surgir depois de Orígenes e Boaventura, seus advogados na Idade Média. Estamos diante de muita afirmação e incrível mistifório. O que se diz dos filósofos gregos, dos hebreus, de Jesus Cristo e dos evangelhos, foi reexaminado criticamente nos 2 capítulos precedentes. Já sabe o leitor o que deve reter como verdadeiro e o que há de exagerado, de falso e mesmo de mistificado. No presente capítulo interessa-nos estudar o que nosso reencarnacionista afirma a respeito da Igreja primitiva, dos pais da Igreja, de Orígenes, de Clemente de Alexandria, do infortunado concílio de Constantinopla em 533 e do tal Boaventura. Que Orígenes e Boaventura tenham sido os advogados da palingenesia na Idade Média, seja apenas anotado aqui a título de curiosidade histórica: Orígenes na Idade Média. Por Boaventura, deve provavelmente entender-se o grande franciscano São Boaventura de Balneorégio, falecido em 1274 e posteriormente declarado doutor da Igreja. É supérfluo lembrar que, de nenhum destes mencionados autores, é citado ao menos um texto, nem se indica uma obra ou algum escrito deles, que nos facilitasse o controle crítico. Em que página dos 10 grandes tomos em fólio de São Boaventura defenderia ele a reencarnação? Impossível saber também até que limite devem ser entendidas as duas afirmações genéricas a respeito da Igreja primitiva e dos pais da Igreja, será reencarnacionista toda a Igreja primitiva. Serão todos os pais da Igreja defensores da palingenesia. Para impressionar, mais ainda seus leitores, o Sr. Cavalcante de Melo chega ao auge da generalização, dizendo na página 218s que não houve, sequer, um só dos missionários do nosso mundo que não pontificasse, com a certeza da fé que nos dá o raciocínio, a doutrina da pluralidade das existências. Já Leão Denis é mais modesto e também mais concreto. Ele insiste por 2 vezes no argumento patrístico. Em vez de generalizar e dizer simplesmente, a Igreja primitiva, ou, os pais da Igreja, é mais comedido e sustenta que, entre os padres da Igreja muitos participavam dessas opiniões, e menciona Orígenes, Tertuliano, São Jerônimo, Santo Agostinho, São Clemente de Alexandria, São Gregório de Nissa e mais, passando também por cima de 15 séculos, o bispo Montai. É só, de Orígenes cita o de Príncipes, livro 1:9, 5 de Tertuliano traz um texto do Apologética, sem outras indicações, de S. Jerônimo, só afirma, nada comprova,
de Santo Agostinho lembra as Confissões, sem ulterior indicação de livro ou capítulo, de S. Clemente de Alexandria não alega nenhum texto, mas indica o seguinte: Stromati. Livro 8, Oxford, 1715, de São Gregório de Nissa traz um texto do grande discurso catequético. O bispo Montai teria escrito, visto não ser proibido acreditar na pré-existência das almas, quem saberá o que em épocas vindouras virá a suceder entre as inteligências. É o que os advogados das vidas sucessivas alegam em seu favor. Passemos agora a examinar o valor do argumento patrístico. Algumas observações gerais. A simples análise das afirmações dos reencarnacionistas revela superficialidade, falta de precisão e total ausência de rigor científico no método empregado. Abundam alegações não comprovadas e conclusões generalizadas. Querem impressionar com longa série de nomes. Mas, olhando bem, não custará verificar que a Igreja primitiva, do Sr. Campos Vergai, os pais da Igreja, do Sr. Cavalcante de Melo e muitos entre os padres da Igreja, de Leão Denis, se reduzem a 6 nomes apenas. Note, porém o leitor, desde já, que o total da literatura patrística, grega e latina, não se limita a estes 6 nomes, só na grande edição feita no século passado por Mini, por exemplo, há 382 grossos volumes. Depois desta edição foram descobertos e editados ainda muitos outros livros, como, por exemplo, na grandiosa coleção Monumento Germania e Histórica, no Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, na Bibliotheca Orientalis e, agora no novíssimo Corpus Christianorum, do qual já foram publicados alguns volumes e que publicara, só na série latina, 175 volumes de 600 a 800 páginas, contendo ao todo 2.348 obras. São, pois milhares de livros, tratados, opusculos, cartas e outros documentos epigráficos, de centenas e centenas de autores antigos em que os estudiosos poderão verificar qual era, de fato, a doutrina de fé na Igreja primitiva. Os livros estão aí, à disposição de todos. A biblioteca deste nosso convento franciscano de Petrópolis possui todas as mencionadas coleções. Dizer que a Igreja esconde as fontes, para que não possam ser investigadas não passa de vil calúnia. No entanto, é essa uma versão muito comum nos meios reencarnacionistas. Dizem que o cristianismo primitivo era uma perfeita comunidade espírita, com crença explícita nas vidas sucessivas, e que só mais tarde a Igreja introduziu a ideia do inferno, do demônio e outras histórias semelhantes, para poder dominar melhor sobre as consciências. Eis o que a este respeito escreve Leão Denis. Depois de apresentar a Igreja primitiva como comunidade perfeitamente espírita e feliz, continua Leão Denis, essa comunhão pouco durou. As paixões terrenas, as ambições, o egoísmo, bem cedo a destruíram. A política se introduziu no sacerdócio. Os bispos, de humildes adeptos, de modestos vigilantes que eram a princípio, tornaram-se poderosos e autoritários. Constituiu-se a teocracia, a esta pareceu de interesse colocar a luz debaixo do alqueire e a luz se extinguiu. O pensamento profundo desapareceu, só ficaram os símbolos materiais. Essa obscuridade tornava mais fácil governar as multidões. Preferiram deixar as massas mergulhadas na ignorância, a elevá-las às eminências intelectuais. Os mistérios cristãos cessaram de ser explicados aos membros da Igreja. Foram mesmo perseguidos como hereges os pensadores, os investigadores sinceros, que se esforçavam por adquirir novamente as verdades perdidas. Fez-se a noite cada vez mais espessa sobre o mundo, depois da dissolução do Império Romano.
A crença em Satanás e no inferno adquiriu lugar preponderante na fé cristã. Em vez da religião do amor pregada por Jesus, o que prevaleceu foi a religião do terror. E depois, velou-se o ideal divino, o culto se tornou material. Para impressionar a imaginação das multidões, voltou-se às práticas idolátricas, próprias das primeiras épocas da humanidade. A fim de dominar essas almas e as dirigir pelo temor ou pela esperança, estranhos dogmas foram combinados. Não se tratou mais de realizar no mundo o reino de Deus e de sua justiça, que fora o ideal dos primeiros cristãos. E neste estilo continua em suas acusações. Mais adiante, na página 112, diz: fez-se a obscuridade no santuário. Não há um único bispo que pareça conhecer, acerca das condições da vida de além-túmulo, o que sabia o menor iniciado dos antigos tempos, o diácono mais humilde da primitiva igreja. Etc. As calúnias, as aleivosias, as mentiras e as generalizações são evidentes e irritantes. É preciso ser muito ignorante em questões de história ou inqualificavelmente mau e perverso, para reduzir a isso o cristianismo através dos séculos. E Leon Denis, note-se, ele, só quer falar do catolicismo com moderação. 9. No fundo, pois, o grande crime da Igreja se resumiria nisso. Para poder dominar melhor sobre as consciências, ela jamais quis admitir a filosofia da reencarnação, porquanto, se consentisse na teoria da pluralidade das vidas terrestres, do progresso contínuo depois da morte, da conquista da perfeição por méritos e esforços pessoais, cairiam por terra seus dogmas e suas práticas. Com a negação do demônio e do inferno, ela perderia o freio que lhe permite governar com ameaças e terrores, com a negação da redenção por Cristo e da consequente economia de distribuição das graças divinas, ela perderia o sacerdócio e toda a hierarquia, os sacramentos e sua administração. Em suma e por tudo, a aceitação da palingenesia significaria a derrocada total e completa da Igreja e de suas instituições. É esta a razão mais profunda, dizem os reencarnacionistas, porque a Igreja se opõe tão tenazmente à doutrina das vidas sucessivas. E é este também o motivo por que inventou o dogma do inferno, do demônio, do céu, do pecado original, da redenção, do batismo, essa a razão, também, porque a Igreja teria falsificado a Bíblia, feito tantos cortes, tantas interpolações. Crassa ignorância ou perversa malícia dos que assim falam ou escrevem. Não é este o lugar para elaborar uma apologia da história e das doutrinas do cristianismo. Outros já tomaram a si a defesa contra tão injustos ataques. Nem é este o lugar para mostrar que a doutrina do inferno, do demônio, do céu, dos anjos, do pecado original, da redenção, da graça divina, do batismo e dos demais sacramentos e meios de santificação tem seu fundamento inabalável não em alguma invenção humana, mas na própria mensagem de nosso Senhor e Deus. No capítulo em que analisamos o argumento cristão já vimos alguns desses elementos claramente ensinados por Jesus. Na nossa resposta aos espíritas detivemo-nos em outros, respondendo às principais dificuldades levantadas pelos reencarnacionistas. O Evangelho de São Mateus fecha com esta ordem soleníssima que Jesus dirigiu aos apóstolos: a mim me foi dado todo o poder no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18-20. A missão dos apóstolos é a mesma missão de Cristo. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. João 20, 21.
E mais, quem vos ouve a mim me ouve, quem vos despreza a mim me despreza, mas quem me despreza despreza aquele que me enviou. Lucas 10, 16. E, se alguém não ouvir a igreja, seja para vós um pagão e um publicano. Mateus 18, 17. Como a missão de Cristo não acabou com sua morte, mas continuou nos apóstolos, assim também não terminou com os apóstolos o solene encargo que haviam recebido, estendeu-se aos seus sucessores a mesma incumbência sagrada de prolongar através dos séculos a obra de Cristo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para isso os apóstolos, e seus sucessores, receberiam a virtude do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e me sereis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1, 8. Munidos por esta misteriosa força do cristianismo, eles percorreram o mundo e anunciaram por toda a parte o Evangelho de Cristo. Os Atos dos Apóstolos, as Epístolas Apostólicas, a literatura pós-apostólica, do fim do primeiro século, do segundo século e daí por diante, tudo isso aí está, à disposição dos que queiram investigar sinceramente o que a Igreja primitiva e a posterior, sempre assistida pela virtude do Espírito Santo, creram e ensinaram. E aí encontrarão, desde o início, aqueles mesmos princípios doutrinários frontalmente opostos aos postulados reencarnacionistas e que já assinalamos no capítulo anterior: unicidade da vida terrestre, redenção dos homens pela paixão e morte de Cristo, possibilidade de condenação definitiva ao inferno e vida eterna num corpo ressuscitado. Estas considerações gerais sobre a literatura patrística, mais aquela fúria com que os reencarnacionistas investem contra a doutrina geral da Igreja, provam por si que o invocado argumento patrístico é inconsistente em si mesmo. Não obstante, passemos agora a examinar os nomes mais explorados por eus. Orígenes, 185 a 253. Escreve Leão Denis: de todos os padres da Igreja, foi Orígenes que afirmou de modo mais positivo, em numerosas passagens dos seus Princípios, livro 1:9, a reencarnação ou renascimento das almas. Orígenes ensinou, de fato, em sua obra Peria Archon, de Princípios, sobre os princípios, a doutrina da pré-existência das almas, tendo-a, todavia, apresentado com bastantes reservas. Segundo ele, todos os espíritos foram criados desde toda a eternidade e iguais em perfeição inicial. Ele pensa ainda que muitos destes espíritos abusaram de sua liberdade e pecaram. E este pecado, diz, teria sido para Deus a ocasião de criar um mundo material, a fim de servir de lugar de castigo e purificação. Conforme o pecado cometido, cada espírito devia tomar, em castigo, um corpo mais ou menos grosseiro. Os que não se purificassem suficientemente nesta vida deveriam continuar lá depois da morte, num lugar de fogo. Mas no fim, todos os seres seriam reintegrados na suprema felicidade com Deus. É a famosíssima doutrina da apocatastasis Tom Panton. Negou, portanto, também a eternidade do inferno. E, esta, em suas linhas gerais, a doutrina antropológica, soteriológica e escatológica de Orígenes. Em 2 pontos sua doutrina se identifica com a filosofia reencarnacionista de Allan Kardec, em afirmar a pré-existência da alma e em negar a eternidade do inferno. Porém, a falar com rigor, nenhuma nem outra e nem as duas juntas envolvem necessariamente a doutrinada palingenesia. Pois contestar a eternidade do inferno não implica uma pluralidade de vidas, e afirmar a pré-existência da alma pode significar simplesmente que as almas, antes de se unirem com um corpo, viviam uma vida puramente espiritual.
Mas para a doutrina reencarnacionista é imprescindível dizer que as almas devem tornar a viver, em sempre novas vidas corpóreas ou aqui sobre a Terra, ou em outros mundos materiais. Há, pois, diferença essencial entre a teoria da reencarnação e a doutrina da pré-existência das almas ou a negação da eternidade do inferno. Aliás, contra um certo Basílides, que de Antioquia e Pedro de Jerusalém e publicada pelo imperador Justiniano I, de Constantinopla. Quando o Sr. M. Cavalcante de Melo acusa a Igreja de ter substituído a palingenesia por uma vida única, acrescida da lenda do céu e do inferno, e isso no ano de 533, num concílio realizado em Constantinopla, pensamos que ele queria referir-se provavelmente a esta condenação de Orígenes, feita em 543, pois em 533 não houve nenhum concílio na mencionada cidade, houve sim, em 553, mas lemos e relemos as atas deste concílio e não pudemos encontrar absolutamente nenhum pronunciamento a respeito destas questões escatológicas. Só foram ventilados assuntos trinitários e cristológicos. Clemente de Alexandria, 150 a 215. Inevitavelmente este ilustre mestre de Orígenes torna a figurar entre os defensores das vidas sucessivas. No entanto, não lhe citam uma só passagem decisiva. E, verdade que Clemente de Alexandria falou da reencarnação, mas apenas para dizer que ela é uma doutrina arbitrária, porque não se baseia nem nas sugestões de nossa consciência, nem na fé católica, pois, diz ele, nunca é a Igreja quem a professa e sim apenas os hereges e mais especialmente Basílides e os marcionitas. Assim falava um insigne representante da cultura cristã, que não era nem bispo nem padre, no fim do segundo século. Filho de família pagã, mas pretendera deduzir a ideia da reencarnação das palavras de São Paulo, vivia outrora sem lei, Orígenes terá oportunidade de pronunciar-se explicitamente sobre o problema da pluralidade das vidas terrestres, que ele, então, vai qualificar como fábulas ineptas e impias, manifestando-se, por conseguinte, diretamente contra a metensomatose de certos filósofos de seu tempo. Todavia, mesmo a afirmação da pré-existência das almas e a negação da eternidade do inferno encontraram pronta reação no tempo do notável alexandrino. Ainda 300 anos depois, em 543, o Papa Virgílio aprovou a condenação da doutrina da pré-existência das almas e da reconciliação de todos os seres. Esta condenação fora promovida pelos patriarcas Efrem de Antioquia e Pedro de Jerusalém e publicada pelo imperador Justiniano I, de Constantinopla. Quando o Sr. M. Cavalcante de Melo acusa a Igreja de ter substituído a palingenesia por uma vida única, acrescida da lenda do céu e do inferno, e isso no ano de 533, num concílio realizado em Constantinopla, 16 pensamos que ele queria referir-se provavelmente a esta condenação de Orígenes, feita em 543, pois em 533 não houve nenhum concílio na mencionada cidade, houve sim, em 553, mas lemos e relemos as atas deste concílio e não pudemos encontrar absolutamente nenhum pronunciamento a respeito destas questões escatológicas. Só foram ventilados assuntos trinitários e cristológicos. Clemente de Alexandria, 150 a 215. Inevitavelmente este ilustre mestre de Orígenes torna a figurar entre os defensores das vidas sucessivas. No entanto, não lhe citam uma só passagem decisiva. E, verdade que Clemente de Alexandria falou da reencarnação, mas apenas para dizer que ela é uma doutrina arbitrária, porque não se baseia nem nas sugestões de nossa consciência, nem na fé católica, pois, diz ele,
nunca é a Igreja quem a professa e sim apenas os hereges e mais especialmente Basílides e os marcionitas. Assim falava um insigne representante da cultura cristã, que não era nem bispo nem padre, no fim do segundo século. Filho de família pagã, nascido em Atenas, pelo ano de 150. Convertido ao cristianismo, empreendeu longas viagens pela Grécia Magna, Síria, Palestina e pelo Egito, sempre estudando e procurando, como cristão, porfiar com o paganismo no campo das ciências e da literatura. Tertuliano, 160 a 220, também citado como partidário da pluralidade das existências, rebate a teoria da reencarnação como aquela paixão que lhe é peculiar. Pitágoras, diz ele, que pretende lembrar-se tão bem das existências precedentes, mentiu de modo torpe e temerário. 20 afirmava ter tomado parte na Guerra de Troia, e como explicar então que ele, depois, se tenha mostrado tão pouco valente? Pois não fugiu da guerra até a Itália. E se foi, como ele afirma, o pescador pirro em vida anterior, como se lhe justificaria a aversão pelo peixe? E Empédocles, não pretendeu ter sido peixe numa existência anterior. Deve ser por isso que se atirou na cratera de um vulcão, com certeza quis ser frito. É tão absurda, escreve ele, a migração das almas para os corpos de pecado e nenhum outro. Além disso, recorda Tertuliano, a palingenesia é inconciliável com a doutrina cristã da ressurreição, que exige a volta da alma ao próprio corpo de que se separou no momento da morte. São Gregório de Nissa, em 394, simpatizou, de fato, com as ideias de Orígenes. Mas já vimos que estes conceitos não se identificam sem mais com a reencarnação. E assim como o alexandrino se pronunciou decididamente contra a pluralidade das existências, assim também o insigne Capadócio sustenta que a fábula da reencarnação é uma doutrina que ofende o gênero humano, 7 porque não leva em conta a dignidade do homem. São Jerônimo, 346 a 420, seria outro reencarnacionista entre os santos padres. Mas nenhuma passagem é citada. Nem mesmo é imaginável, na obra do grande dálmata, intrépido defensor da ortodoxia cristã, uma filosofia que negasse a nossa redenção por Cristo e sustentasse que, cada um, através de iteradas vidas difíceis, deveria redimir-se a si mesmo. Nem a tanto chegaram os pelagianos, no tempo de Jerônimo e de seu amigo da África, Agostinho de Hipona, e já o rijo asceta de Belém se levantava contra Eus. Mas sabemos de uma passagem, em que falou da metempsicose. É no comentário ao Evangelho de São Mateus, precisamente no capítulo explorado pelos modernos reencarnacionistas, em que João é chamado Elias. E Jerônimo comenta, João é Elias não no sentido, de alguns filósofos estúpidos e de certos hereges, que defendem a mim animais, que nem os próprios hereges ousaram defendê-la. Mas, continua ele, nem no sentido em que alguns dentre eles apresentam a metensomatose, ela pode ser aceita, porquanto é contrária à justiça divina, a qual exige que a punição vá ferir o próprio corpo que cometeu o tempsicose, mas no sentido de se apresentar na virtude e no espírito de Elias. Santo Agostinho, 354 a 430. É o último dos 6 nomes da patrística, invocados pelos reencarnacionistas. Afirma Allan Kardec que Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Justamente Santo Agostinho, o doutor que, contra os pelagianos, mais defendeu a graça, o pecado original e a redenção. Ele seria reencarnacionista, dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Com efeito, o bispo de Hipona fala das vidas sucessivas.
Ele conhece exatamente as teorias de Platão, Plotino e Porfírio. E escreve: se pensamos ser indigno corrigir o pensamento de Platão, porque então Porfírio modificou sua doutrina em mais de um ponto e que são de não poucas consequências. É certíssimo que Platão ensinou que as almas dos homens retornam até mesmo para animar corpos de animais. Esta opinião foi também adotada por Plotino, mestre de Porfírio. Mas não lhe agradou, e com muita razão. É verdade que Porfírio admitiu que as almas entram em sempre novos corpos. Pois ele sentia vergonha em admitir que sua mãe pudesse algum dia carregar às costas o filho, se lhe acontecesse reencarnar no corpo de uma mula, mas não tinha vergonha de acreditar que a mãe pudesse transformar-se numa jovem e desposar o seu próprio filho. Oh, quanto mais nobre é a fé que os santos e verazes anjos ensinaram, fé que os profetas dirigidos pelo Espírito de Deus anunciaram, fé que os apóstolos anunciaram por todo o orbe. Quanto mais nobre é crer que as almas voltam uma só vez aos seus próprios corpos, no momento da ressurreição final, a admitir que elas retornam tantas vezes para sempre novos corpos. Uns capítulos adiante, no mesmo livro, Santo Agostinho expõe a teoria de Orígenes e exclama: estou muitíssimo admirado que um homem tão douto e versado nas doutrinas da Igreja não tivesse percebido quanto tudo isso é contrário à Sagrada Escritura. São estes os 6 autores da patrística geralmente apresentados pelos advogados da palingenesia como favoráveis às vidas sucessivas. E verificamos que não só nenhum deles é decididamente a favor da reencarnação, mas todos eles falam até explicitamente contra. E assim poderíamos recordar uma longa lista dos nomes mais eminentes e representativos da Igreja primitiva rejeitando formalmente a filosofia da pluralidade das nossas existências terrestres. Eis alguns exemplos. Santo Hipólito, do século II, caracteriza bem a atitude da Igreja primitiva quando escreve que os cristãos não esperam a ensomatoses, reencarnação, e sim a ressurreição do seu próprio corpo. Minúcius Félix, o primeiro dos cristãos do Ocidente a escrever em latim, também do século II, sustenta que a ideia da reencarnação não passa de miserável corruptela do dogma da imortalidade da alma. Santo Ireneu, em 202, combate a metensomatose em nome da ciência e da fé cristã, porquanto, diz ele, a nossa memória não nos dá nem vestígio de recordações das vidas passadas e a fé cristã na ressurreição não permite reencarnações em novos corpos. São Justino, o mais insigne de todos os apologetas do segundo século, estudou detidamente as ideias de Pitágoras e Platão e em sua apologia, como também no diálogo com o judeu Trífon condena nitidamente a doutrina das vidas sucessivas. E assim por diante. Para São Gregório de Nazianzo, 362 a 389, a metensomatose não passa de divagação das pessoas estúpidas. São Basílio Magno, 330 a 379, não vê nisso mais do que delírios de filósofos. O grande São João Crisóstomo, 354 a 407, pensa que, de todas as teorias, é esta, a mais ignóbil. Para São Cirilo é um absurdo. Santo Ambrósio, 339 a 397, sustenta que ela está em contradição com a ordem natural do mundo e a ordem sobrenatural da graça. Conclusão: não há argumento patrístico, como não há argumento cristão, que prove a realidade das vidas sucessivas do homem sobre a terra. O que há, e em notável superabundância, é exatamente o oposto: doutrinas, declarações, testemunhas que se opõem frontalmente às fantasias reencarnacionistas de Allan Kardec e seus seguidores. Capítulo 6
O argumento dos fatos psicológicos.